Bom, vamos falar um pouquinho sobre a morte, né, aos 96 anos de Delfim Neto. Estou vendo aqui nas redes sociais manifestações de lado a lado. Então, estou vendo aqui Ricardo Barros, né, que é um ex-líder do governo Bolsonaro, ligado à direita, falando da morte dele como um economista muito respeitado, e ao mesmo tempo Arlindo Quinalha, né, falando e ressaltando que ele foi ministro da Fazenda na ditadura, mas também conversou com vários governos, como do presidente Lula. Outras postagens, né, fazem essa referência. Queria que você falasse um pouco do que representa Delfim Neto no Brasil de hoje. Bem, o Delfim Neto, né, que era uma figuraça, né? O Delfim Neto era eu primeiro vou dar essa minha visão, né? Minha opinião sobre ele, porque ele era uma figura muito inteligente, uma inteligência superior, e era muito bem-humorado, tinha umas tiradas fantásticas, tinha muita história. Conversar com o Delfim era, sobretudo, um prazer. O Delfim começou na vida pública muito cedo, né? Aquela coisa do superdotado, né? Ele começou na vida pública muito cedo e ele rapidamente virou uma figura-chave na economia e nos governos militares, ou seja, na ditadura militar. Ele foi assim, ele era chamado de czar da economia, porque ele criou, por exemplo, o chamado milagre econômico. Vocês veem, né, que o Brasil ultimamente fica patinando no crescimento, ali o PIB 1%, teve 2 anos de recessão com a Dilma Rousseff, e na gestão do Delfim Neto, o Brasil crescia 9%, 10%, até 14% ao ano. Mas isso teve custos, porque o Delfim, que foi o todo-poderoso da economia, tanto nos governos Costa e Silva como Emílio Médici, que foram os 2 governos mais duros, né, mais ditatoriais do regime militar, o Delfim Neto participou daquela reunião de governo no Palácio de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que estabeleceu o AI-5. O AI-5 que foi o instrumento mais perverso da ditadura, institucionalmente perverso, né? Depois do AI-5, em 1968, vieram as torturas, mortes, desaparecimentos, etc. E o Delfim Neto, que era um ministro civil, participou, concordou e, inclusive, sugeriu que o governo aproveitasse para legislar sozinho sobre economia, tirando todo o poder de legislação da economia do legislativo, né? Então, o Delfim era controverso. Ele, já no governo militar, ele teve problemas porque ele e o Ernesto Geisel não se bicavam. O Ernesto Geisel deu para ele um refúgio de ouro, né? No governo Geisel. Ele foi embaixador em Paris, bem longe do governo, mas depois o Delfim voltou a ter muitos poderes no último governo militar, que foi o governo do João Batista Figueiredo, general João Batista Figueiredo. Aí o Delfim começou como ministro da Agricultura, depois novamente poderoso na economia. E isso, o Arlindo Quinalha tem toda a razão, porque o Delfim, apesar de todo esse vínculo muito forte com a ditadura militar, ele teve contatos com todos os presidentes, particularmente com Lula. Ele e o Lula, naquele jeitão bonachão de contar história, de rir e brincar, eles tinham uma relação muito próxima e o Lula consultava muito o Delfim Neto. Enfim, para o bem e para o mal, o Delfim faz parte da história brasileira numa posição de muito destaque. Czar da economia, no milagre econômico e homem forte de uma ditadura sangrenta. Muito bem, análise bem interessante essa sua. Eu pude conviver com ele por 5, 6 anos, que ele era colunista até de um programa que eu fazia lá na Rádio Bandeirantes, falava sempre
de economia e gerava assim, reações, por exemplo, de um ouvinte que era o meu pai, que falava por que ele não resolveu os problemas da economia. Enfim, é muito controverso, mas é bem interessante essa sua análise, Eliane, dos dois lados, vários lados ali, em que ele transitava, seja da esquerda, seja da direita. Bom, Obrigada. Eliane, temos que falar aqui do triste acidente aéreo da última sexta-feira, um drama humano, que várias histórias estão sendo reveladas aí de personagens, essas vítimas, mas chama atenção uma apuração que foi exibida ontem no Fantástico da TV Globo, de que essa aeronave chegou a ficar parada por 4 meses, entre março e julho deste ano, por causa de um dano estrutural que teria sido o choque da cauda com o solo, né, ao aterrissar no aeroporto de Salvador. Enfim, tem muita coisa a ser esclarecida, né? Pois é, você sabe, Heisen, que essa informação de ontem à noite, muda os rumos da investigação. Por quê? Porque vamos combinar que não é trivial que em menos de 8 meses, 7 meses, o avião fique parado 4 meses para manutenção. Além disso, como você falou, num pouso em Salvador, ele bateu a parte traseira, arrastou no chão, isso caracteriza dano estrutural, e ele tinha um problema que é considerado gravíssimo no setor aéreo, que é problema hidráulico. A questão hidráulica é fundamental para manter o avião voando, né? Se tem problema hidráulico e depois teve essa batida ali no chão, no pouso em Salvador, é complicado. Além disso, ele ficou parado, fazendo manutenção no interior de São Paulo durante meses. Quando voltou a operar, voltou a ter problema, voltou para manutenção e ele estava praticamente voltando à normalidade quando caiu na sexta-feira em Vinhedo, matando 62 pessoas. Né? É um acidente incrível, primeiro, porque é o maior acidente com o maior número de vítimas em 17 anos, né? Desde do último, que foi em 2009, que foi aquele Airbus da Air France que caiu no Oceano Atlântico, num voo entre Rio de Janeiro e Paris. E atenção, né? Há uma coincidência também nesses dois casos. Por quê? Porque além dessa questão da manutenção, do dano estrutural, do problema hidráulico que veio à tona ontem, há a questão também ambiental, gelo. Né, os dois aviões, tanto o Airbus quanto agora o ATR de fabricação francesa, eles tiveram problema de muito gelo na asa. Né? E o gelo na asa tem a primeira consequência, o avião fica mais pesado. Segundo, como ele fica mais pesado, ele perde velocidade. E isso tem um limite. Se perde velocidade, ele deixa de ter condições de voar. Então, como a gente viu, o avião caiu verticalmente, circulando em torno dele próprio. Então você tem o que acontece em 100% dos acidentes aeronáuticos. Nunca, ou muito raramente, eu falei 100%, mas quase 100%, nunca, ou muitíssimo raramente, né, um avião cai por uma causa só. Né, geralmente é uma sequência de causas. Você tem a falha humana, você tem a falha do equipamento e você tem a falha operacional de terra, que é muito pressionada pela questão do ambiente. Um vento muito forte, uma chuva forte ou gelo na asa. É muito triste e a gente fica com dor no coração. E uma coisa muito impressionante nesse acidente é que foi literalmente dentro de um condomínio, né? Ali vizinho, você está na sua casa e de repente cai um avião na sua garagem. É tudo muito chocante, muito triste
e ainda bem que as pessoas que moram naquele condomínio não tiveram lesões, não houve vítimas. Mas CENIPA, que é o órgão de investigação da FAB, agora investiga as causas do acidente para sugerir mudanças de protocolo e evitar novos acidentes da mesma forma, enquanto a Polícia Federal, o Ministério Público fazem a investigação criminal para saber de responsabilização, por exemplo, da empresa, por exemplo, da fabricante, enfim. Aliás, tem havido gente, tanto do Canadá quanto da França, para ajudar nessas investigações. Eliane Cantanhede, no nosso espaço aqui no Jornal Dourado, para falar um pouquinho sobre pautas. Eliane, hoje o Estadão informa aqui o Gabriel de Souza de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, já tem temas que pretende priorizar nesse segundo semestre. Então ele quer aprovar uma nova etapa da regulamentação da reforma tributária e uma PEC que endurece o combate a facções criminosas. Lembrando, né, que esse segundo semestre tem eleições e, portanto, esforço concentrado em algumas semanas, né? Pois essa semana tem esforço concentrado na Câmara e no Senado, né, Carolina? E esforço concentrado é quando todo mundo é chamado de volta, todo mundo é chamado a participar. Lá no Senado, esse esforço concentrado vai ser presencial. E o que as duas casas estão focando muito fortemente? A regulamentação da reforma tributária. São dois eixos de regulamentação. Um já foi aprovado na Câmara, está no Senado, e agora a Câmara vai aprovar a segunda parte, né? O relator na Câmara é o deputado Mauro Benevides, que hoje ele já tem reunião com líderes, com colegas para fechar o texto já está praticamente fechado, mas para ter aquele último ajuste para combinar, e já há uma expectativa de que a votação já seja entre amanhã e quarta-feira, entre terça e quarta-feira na Câmara. No Senado, né, a expectativa é de que o relator, está praticamente decidido, né, que o relator é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e também está bem encaminhado, mas é aquela coisa, né, a gente não está ouvindo falar de Câmara e Senado, né, gente? E agora, é agora ou nunca, porque tem o esforço concentrado essa semana, o próximo vai ser só em setembro, né, e depois vem outubro, que é o mês das eleições municipais, e não tem esforço nem concentrado, nem desconcentrado em Brasília. Então, é agora ou nunca, há toda uma previsão de votação. Lembrando que há um clima ruim entre o Congresso e o Executivo, o Congresso e o Judiciário, por conta das emendas PIX, que sofreram aí um chacoalhão tanto do Supremo quanto da Procuradoria-Geral da República, PGR, e isso os parlamentares não gostam, porque eles querem ter o direito de fazer o que bem entender com as emendas, sem ninguém sem fiscalização, sem ninguém saber quem mandou a emenda, para onde mandou a emenda. Então o clima não está bom entre os três poderes, e as votações também sofrem o efeito, né, estilhaços dessa situação. Mas, como é uma questão que não interessa só ao governo, a questão da reforma tributária interessa a todos os setores da economia e interessa a todo o país, é possível, sim, que haja alguma novidade, algum avanço nessa semana. Oremos, gente. Aguardemos. Bom, Eliane, terminou a Olimpíada de Paris, 20 medalhas para o Brasil, 3 de ouro, 7 de prata, 10 de bronze. Comparando com Tóquio, uma a menos no total, mas em ouro caímos de 7 para 3, né? Lógico que a gente tem que valorizar o desempenho das atletas e dos atletas, né? Atletas brasileiras mulheres ganharam a maioria das medalhas, mas o que isso revela, esse desempenho?
Pois é, as 3 medalhas de ouro, né, que são menos da metade do que a gente ganhou em Tóquio, todas 3 são de mulheres, né, e eu faço questão de repetir. A Rebeca Andrade, que foi linda, maravilhosa no solo da ginástica olímpica, né, a Ana Patrícia e a Duda no vôlei de praia e a nossa super Bia de Souza no judô. Né? Então foram 3 mulheres. Eu fiquei triste porque é o seguinte, claro, né, os nossos atletas são maravilhosos, eles dão tudo de si, né? Em geral a gente vê que eles vêm assim, lá de baixo, que penaram bastante para chegar ao pódio, né? Mas é preciso mais esforço do Estado brasileiro e eu diria mais das empresas brasileiras. As empresas gostam de financiar, de patrocinar, quando os atletas estão prontos, quando estão lá na ponta, já nos pódios, já nas páginas. Mas que tal as empresas identificarem grandes talentos jovenzinhos e impulsionar esses talentos que muitas vezes vêm de comunidades sem apoio, sem dinheiro, de mães solos, como, por exemplo, é o caso da Rebeca Andrade. Rebeca Andrade começou com 4, 5 anos e quando não tinha dinheiro para o ônibus, ela tinha que andar 2 horas de ida e 2 horas de volta para treinar. Bem, por que não as empresas não identificarem esse tipo de talento e patrocinarem? E o Estado brasileiro, isso tem tudo a ver com escola e com educação. Acho que a Olimpíada de Paris deixou muitas reflexões para nós. E não só pensando na próxima, lá em Los Angeles, mas pensando mesmo num Brasil mais inclusivo e melhor. Eliane, só para terminar, queria que você falasse um pouquinho sobre essa notícia, né, que a gente tem repercutido aqui no Estadão também, dos Estados Unidos, que podem estar trabalhando em uma oferta de anistia ao presidente venezuelano Nicolás Maduro e seus principais aliados em troca da transição de poder no país, segundo algumas fontes de governo disseram ao Wall Street Journal. Queria entender um pouquinho desse cenário contigo e também como é que o governo brasileiro vai sair dessa enrascada. Pois é, hoje estava prevista para hoje, mas até agora não foi confirmada. Eu dei uma checadinha antes do programa, não está confirmada, mas foi prevista para hoje aquela videoconferência entre o presidente Lula, o presidente do México, o presidente da Colômbia e o Maduro de um lado e o Edmundo Gonzalez, que é o opositor dele, do outro. Né? A proposta que desses 3 países está sendo mantida a 7 chaves, mas como o Brasil e os Estados Unidos estão juntos nessa parada desde antes da eleição na Venezuela, né? Lembrando que o Brasil é que mediou o acordo dos Estados Unidos com a Venezuela, o chamado Acordo de Barbados, para ter uma eleição limpa, e o acordo deu com os burros na água, mas é de se supor que essa proposta dos Estados Unidos tem apoio desses 3 países, que é o seguinte: o Maduro reconhece a derrota, sai do poder e tem a garantia de uma anistia. Lembrando que ele e a turma dele na Venezuela respondem a crimes nos Estados Unidos. E além de ter essa anistia interna na Venezuela, teria também essa anistia, digamos, externa. Bem, se ele concordar, né? Porque isso aí é o típico caso de que não adianta você articular sem combinar com os russos, sem combinar com Maduro. Ontem a eleição fez 15 dias e até agora não há as atas que comprovem nem a vitória do Maduro, muito menos a vitória do Maduro, nem a vitória do opositor. Que outras investigações independentes comprovam que o vitorioso foi o Gonzalez. Então vamos ver se sai esse telefonema hoje e qual é a proposta que México, Brasil e Colômbia
põem na mesa. Possivelmente isso é combinado com os Estados Unidos.